Olá, pessoal, estamos de volta. Vocês já estão chegando na quarta aula do curso. Espero que vocês estejam aproveitando bastante o conteúdo que estão recebendo. E nesta aula, nesse módulo, nós vamos tratar da tributação sobre o consumo e, ao final, essa parte que eu vou gravar agora, que é sobre as reformas tributárias. Então, deixem essa parte para o final deste módulo. Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que neste momento, com todas as aulas que vocês já tiveram, você já tem condições de fazer uma boa avaliação sobre as reformas ou sobre as reformas necessárias, né, do sistema tributário. Eu já coloquei aqui no plural reformas tributárias, porque, na verdade, podem existir mais de uma. Embora a gente esteja falando apenas de uma, né, podem existir outras opções para fazermos uma reforma do sistema tributário. E isso nós vamos ver ao longo dessa nossa exposição aqui. Inicialmente, vamos retomar alguns conceitos que a gente já viu desde o início do curso, né? Se nós vamos falar em reforma tributária, nós temos que pensar para que nós queremos uma reforma tributária. A Constituição Federal de 1988, ela estabeleceu para a sociedade brasileira alguns objetivos. É o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades, de promover o bem de todos. Vejam que esses compromissos foram assumidos há 35 anos atrás. Será que nós já alcançamos, nós já cumprimos alguns desses compromissos, alguns desses objetivos? De fato, nós avançamos em algum sentido, mas nós não conseguimos concluir nenhum desses objetivos. Só que para a gente avançar no sentido de conquistar objetivos que a gente se autodetermina, nós precisamos ter os instrumentos adequados para isso. E um dos instrumentos, importantíssimo para isso, é o instrumento tributário. Claro que tem o instrumento das políticas públicas, dos gastos sociais, né? O professor Robert comentou com você sobre toda a evolução dos gastos, enfim. Esse é um instrumento importante para a gente avançar no sentido de cumprir os compromissos assumidos. Mas o sistema tributário também é um instrumento extremamente relevante para que a gente alcance esses objetivos. Veja que nós não alcançamos nenhum desses objetivos de forma integral. Nós continuamos tendo uma sociedade injusta do ponto de vista de distribuição de renda e riqueza, nós não conseguimos avançar no sentido de um desenvolvimento nacional sustentável, nós não conseguimos erradicar a pobreza ainda, a marginalização, nem estamos conseguindo reduzir de forma expressiva as desigualdades sociais, tampouco estamos conseguindo promover o bem de todos, ou seja, estamos ainda em dívida em relação a esses objetivos. Também em relação aos direitos sociais, que nós determinamos lá em 1988, que queríamos alcançá-los, né? A saúde, a educação, a alimentação, o trabalho, ainda que nós tenhamos avançado bastante na conquista desses direitos, ainda temos muitos direitos não atendidos. Então, isso é o pano de fundo que a gente precisa pensar constantemente quando a gente vai falar em reforma tributária. Porque a reforma tributária, ela não é algo que se faz no vazio, como um fim em si mesmo. Não, a reforma tributária é uma forma de ajustar o sistema tributário para conquistar determinadas coisas. O sistema fiscal, isso aqui eu estou repetindo da nossa primeira aula, ele nos define como sociedade. E quando a gente determina para onde a gente quer ir, a gente precisa ajustar o sistema fiscal e o sistema tributário como parte dele, precisamos ajustar o sistema tributário para que cheguemos a este resultado que nós estabelecemos como meta, né? A Constituição Federal de 88, ela estabeleceu alguns fundamentos importantes para o sistema tributário e que apontavam nesse sentido, ou seja, de ajustar o sistema tributário para que ele cumprisse efetivamente a função de auxiliar, né, no alcance daqueles objetivos constitucionais lá do artigo 3º e também na garantia dos direitos. Respeito à capacidade contributiva é um desses princípios, né? É preciso respeitar a capacidade contributiva, ou seja, os mais ricos precisam pagar mais do que os mais pobres. A progressividade, que está relacionada com a capacidade contributiva, ou seja, alíquotas maiores para rendas maiores, a seletividade, que faz com que alguns tributos, né,
possam ter alíquotas diferenciadas em função da essencialidade de um determinado produto, ou em função dos danos ou das externalidades negativas que uma determinada atividade possa promover. Isso é seletividade. Não cumulatividade é um princípio relacionado com o desenvolvimento econômico, porque a não cumulatividade é um instituto que permite que as cadeias mais amplas de produção, cadeias mais extensas, não sejam oneradas por terem cadeias mais complexas, né? Ou seja, a não cumulatividade é que permite, que favorece, né, a instituição de uma cadeia produtiva longa dentro do país, o que significa aumentar empregos e gerar mais riqueza. Isonomia, generalidade, universalidade, são todos princípios estabelecidos na Constituição. Vejam que a Constituição, inclusive, ela já previa a tributação dos mais ricos, né? Ou seja, já em 1988, os constituintes já disseram que, ora, a União pode instituir, compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas. Ainda que a expressão grandes fortunas possa ser uma redundância, né? Porque se a fortuna já é grande, né? Mas aqui tá reforçando a ideia. Esse é um imposto que pode ser cobrado sobre as grandes fortunas. E assim, interessante que esse é um imposto, é o único imposto que está na Constituição que ainda não foi implementado. Bom, mas de qualquer forma, se nós não conseguimos avançar naqueles objetivos, nem avançar na conquista de todos aqueles direitos sociais, já passados mais de 35 anos, e nós sabemos que, do ponto de vista das políticas de gastos sociais, houve uma evolução bastante expressiva, né? Nós quase universalizamos o SUS, quase universalizamos a saúde, a educação pública, nós já avançamos bastante em termos de direito à previdência social. Quer dizer, houve grandes avanços do ponto de vista do instrumento dos gastos. No entanto, no sentido do outro instrumento, que é o instrumento do sistema tributário, houve, na verdade, um grande retrocesso nesse período todo. E isso talvez explique, em grande medida, a dificuldade que a gente tem de avançar nas conquistas sociais estabelecidas pela Constituição. Vejam, em 1989, no ano seguinte à Constituição, já houve uma redução das 7 alíquotas que existiam do imposto de renda da pessoa física para apenas 2. E a alíquota mais alta, que era 45%, foi rebaixada para 25%. Isso significa o seguinte: o principal imposto, ou o imposto com maior capacidade de buscar, de implementar aqueles princípios constitucionais da progressividade, do respeito à capacidade contributiva, de tributar os mais ricos, o imposto com maior capacidade, ele já foi esvaziado no ano seguinte da Constituição, né? As grandes rendas já foram retiradas, ou foram a tributação sobre as grandes rendas foi amenizada. Em 1995, um novo movimento no sentido de retirar totalmente da tabela progressiva do imposto de renda lucros e dividendos. Bom, isso vocês já viram na aula do imposto de renda. A criação também de uma dedução fictícia dos lucros das empresas, que é uma dedução de um juro sobre capital próprio. Coincidentemente com este movimento da década de 90, que retira da base de cálculo as grandes rendas, ocorre um processo continuado de congelamento da tabela do imposto de renda, fazendo com que a tabela fosse sendo rebaixada para rendas cada vez mais baixas. Este processo acontece e ele coincide também com um período em que ocorre elevação de alíquotas do PIS e da COFINS, 2 tributos sobre consumo, 2 tributos que incidem sobre o consumo. Então, o que acontece na década de 90 é um esvaziamento da progressividade tributária e um aumento da tributação ou da arrecadação sobre o aumento do peso da arrecadação sobre o consumo. Com isso, os mais pobres passam a ser os verdadeiros financiadores das políticas públicas, das políticas sociais. E isso dificulta muito, né, fazer com que aqueles objetivos, né, constitucionais sejam efetivamente cumpridos. Em relação ao imposto de renda, por exemplo, quando a gente compara, né, a média da OCDE, né, a média da OCDE, aqui na segunda linha, na OCDE, aproximadamente 34% de tudo que se arrecada vem da renda, vem do imposto sobre a renda.
E as pessoas físicas contribuem na OCDE com aproximadamente 24,39% de tudo que é arrecadado. No Brasil, nós arrecadamos todo o imposto de renda em torno de 20%, 21%, e somente 7,74% de tudo que a gente arrecada é da pessoa física. Então, nós temos aqui uma clara opção no Brasil de desonerar as rendas mais elevadas, diferentemente do que ocorre na OCDE, do que ocorre em outros países. Vejam como é que se financia as políticas sociais na OCDE. 34% é da renda, né? 32% do consumo. No Brasil, em torno de 50% sobre o consumo e apenas 18% a 20% sobre renda. Né? E isso faz com que os mais ricos, nós já vimos isso, paguem menos tributos do que os mais pobres, o que agrava e aprofunda a desigualdade. Quando comparamos com alguns países, né, Dinamarca, olha só, mais de 63% na Dinamarca é sobre renda. Ou seja, a tributação elevada sobre renda permite fazer com que os mais ricos paguem mais e os mais pobres paguem menos. Quando a tributação é muito centrada sobre o consumo, como é no Brasil, faz com que os mais pobres paguem muito mais do que os mais ricos. A reforma tributária, há mais de 30 anos, portanto, desde a Constituição, existe um consenso nacional, né? Um consenso que se repete ano após ano, governo após governo. É preciso fazer uma reforma tributária. No entanto, essa reforma tributária nunca é feita, porque não há consenso ainda sobre qual estado que a reforma deve projetar. É o estado que está na Constituição ou é o estado que vem sendo o estado construído a partir dessas reformas feitas lá na década de 90, que desonera os ricos e onera os pobres, ou seja, um estado mínimo, um estado residual. Qual é o objetivo central da reforma tributária? É preciso a gente combinar isso antes de fazer a reforma. Quem são os atores nessa disputa? São os trabalhadores? São os consumidores? São os beneficiários das políticas públicas? Né? O público da educação, o público da saúde? São os empresários? São os governos? Enfim, quais são os atores que precisam estar nessa disputa sobre a reforma tributária? E quem será beneficiado? Porque não há reforma tributária neutra, assim como não há sistema tributário neutro. Ou seja, alguém vai ganhar e alguém vai perder. A escolha ou a decisão sobre quem vai ganhar e quem vai perder vai ter que ser feita exatamente nessa discussão sobre o sistema tributário. Bom, isso aqui vocês já viram, nós temos, na verdade, dois grupos de tributos: tributos diretos, imposto de renda, IPTU, ITCD, ITBI, né, ITR. O imposto sobre grandes fortunas seria um imposto direto, IPVA. São os impostos que incidem diretamente sobre as pessoas e eles, em tese, eles não são de fácil transferência para outras pessoas, para consumidores, por exemplo. Já os tributos indiretos são ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI. São tributos que incidem sobre os preços dos produtos ou sobre o faturamento das empresas. Esses tributos são transferidos sempre, invariavelmente, para os consumidores finais. Por isso que se chama indiretos. São esses tributos aqui que respondem por mais de 50% de tudo que a gente arrecada. E esses tributos aqui em cima, todos os tributos sobre patrimônio e todos os tributos sobre renda, respondem por, no máximo, 25% do total que a gente arrecada. Por isso que os ricos pagam menos e os pobres pagam mais. O que a gente deveria fazer em termos de reforma tributária? Existe aqui uma proposta ou propostas apoiadas por entidades empresariais e que estão em tramitação, que são a PEC 45 e a PEC 110. Saiu esta semana, né? Semana passada, saiu aqui o relatório da PEC 45. É a que está andando mais rápido. Provavelmente a PEC 45 vai incorporar algumas coisas da PEC 110 e vai ser essa que vai ser encaminhada, apoiada pela maior parte das empresas, das entidades empresariais, com divergências, obviamente. A gente está vendo na mídia o tempo todo alguns setores querendo reduzir alíquotas, outros setores querendo reduzir alíquotas, enfim, as entidades empresariais estão apoiando, mas querem ajustar em seu favor. Eles buscam o quê, afinal? Eles buscam neutralidade, eficiência, né? Eles querem, tipo assim, um sistema tributário eficiente, né? Que
não cause distorções, simplificação tributária. Veja, quando eles falam simplificação tributária, leia-se redução de custos, né? Eu quero um sistema simples, com menos custo empresarial, menos custo lá na atividade dos negócios. Fim da guerra fiscal é um dos elementos positivos dessas propostas, porque eles propõem aqui que as alíquotas dos tributos sobre o consumo, e eu não falei antes, falo agora, essas PECs só falam dos tributos indiretos, só falam dos tributos sobre o consumo. Então, eles querem criar um mecanismo aqui que acabe com a guerra fiscal. Isso é bom. Qual é o mecanismo? A incidência no destino, e não na origem, como é hoje, atualmente, o ICMS, por exemplo, a incidência na origem. A incidência no destino, ela mudaria essa regra e acabaria, em parte, com a motivação da guerra fiscal. A melhoria do ambiente de negócios, o que significa dizer reduzir custos, né? As empresas querem reduzir custos. Redução da carga tributária, eles não dizem isso. Mas os grupos que apoiam essas propostas são os mesmos grupos que defendem carga tributária menor. São os mesmos grupos, os mesmos setores econômicos que lá na década de 90 conseguiram implementar aquelas mudanças no sentido de retirar os ricos da tributação da renda. São os mesmos grupos, né? Grupos mais poderosos, setor financeiro, setor do agro, setor da indústria, enfim, são os grandes setores empresariais que lá na década de 90 conseguiram a façanha, né, de retirar das tabelas do imposto de renda os mais ricos, agora estão, de alguma forma, implementando e propondo a implementação de uma reforma tributária cuja resultado final, talvez não no curto prazo, seja uma redução generalizada da carga tributária. Vejam que, repetindo, redução de carga tributária está associada necessariamente com redução do tamanho do Estado, pelo menos do Estado social. Mas também existem propostas construídas pelos movimentos sociais. Tem a reforma tributária solidária, que está lá parada, né, no Congresso, tem alguns projetos que propõem redução das desigualdades sociais, redistribuição, regulação e capacidade contributiva, ou seja, na verdade, é ajustar o sistema tributário ao que diz a Constituição, fortalecimento do financiamento das políticas sociais, desenvolvimento econômico e social. Tem também um projeto de tributar os super ricos, que é um conjunto reduzido de propostas, mas que modifica radicalmente a estrutura do sistema tributário. Não são reformas amplas, mas são reformas que modificam a estrutura do sistema tributário, são medidas emergenciais, são praticamente 8 projetos, né, que visam ampliar tributos sobre os mais ricos, para permitir reduzir tributos sobre os mais pobres. E agora, mais recentemente, um novo conjunto de propostas que junta projetos de cada uma dessas duas aqui, reforma solidária e tributário super ricos, e agrega também uma parte de tributos de natureza extrafiscal que visa fortalecer, né, a capacidade do Estado de regular, por exemplo, o consumo de produtos saudáveis, né, o estímulo à agricultura orgânica, né, a sobreoneração de produtos açucarados e assim por diante. Então, eu fico por aqui nesse nosso primeiro vídeo, só para dar assim, um pano geral sobre qual é a contextualização que a gente precisa pensar sempre quando vamos falar, ou quando vamos analisar, ou quando vamos avaliar os projetos de reforma tributária que estão sendo discutidos tanto pela mídia, quanto pelo parlamento, quanto pelos governos. É muito importante que a gente tenha claro, né, para onde esses projetos estão apontando. No próximo vídeo, a gente fala mais especificamente sobre o projeto que está andando no Congresso Nacional, que é hoje